Lucas capítulo 2, quero ler apenas o versículo 7, que diz o seguinte: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento que o Senhor nos dá de comunhão com o Senhor, de leitura da Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra. Deus querido, que este momento seja edificante para nós e que possamos cada vez mais compreender que a alegria não se pode comprar, que a alegria não se pode conquistar mediante presentes, riquezas, fama ou qualquer outra coisa, mas que a alegria vem do Senhor, ó Deus. E obrigado, porque neste Natal estamos alegres, por saber que o Jesus veio a este mundo, veio, nasceu, viveu neste mundo, morreu para nos salvar, e um dia irá nos levar para junto contigo nos céus. Pai amado, nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Realmente o Natal nós já estamos comemorando já há algumas semanas, é o quarto domingo que nós estamos falando sobre o tema Deus conosco, essa presença de Jesus. Nós falamos que Natal é tempo de buscar Jesus, trazer à memória a história do nascimento de Jesus, entendendo que é nessa história que nós temos alegria. A ideia de perceber a presença de Jesus é algo que nos faz muito felizes. Saber que Deus é presente e perceber essa presença de Deus nos dá condição de ter uma perspectiva de vida diferente. Você não está apenas pensando na presença de alguém importante na sua vida, na sua casa, mas você está falando da presença de Deus. Deus é presente. Ele se fez presente no nascimento, na sua vida aqui na terra, mas Ele ainda se faz presente em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver que ter essa perspectiva do nascimento de Jesus é poder viver glorificando o Senhor Jesus, podendo ter reações como dos pastores, dos magos, de Simeão, de Ana, que adoraram ao Senhor, que serviram ao Senhor, porque perceberam a presença de Jesus. Quero terminar essa série de mensagens dizendo que Deus conosco é fonte de contentamento. A presença de Deus, a presença de Jesus é a presença de paz na nossa vida. E essa paz mediante o próprio Deus. Quando nós falamos de Natal, a impressão que nós temos é que Natal é tempo de muitos presentes, não pode faltar algum tipo de comida, não pode faltar algumas decorações, e se tenta de todas as formas buscar esta felicidade do Natal, um Natal perfeito. Mas sabemos que Natal perfeito é quando nós percebemos e temos essa presença de Jesus nos nossos corações. E quando nós olhamos para a história do Natal, nós não encontramos uma história de luxo, mas uma história de simplicidade. Jesus não nasceu numa grande mansão, num hotel mais chique da época. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar que era feito para guardar animais. Quando nós pensamos em Natal e pensamos que é tempo de ganhar presentes, Jesus não ganhou muitos presentes naquele momento. Pelo contrário, todos procuraram lugar para ficar, enquanto que Maria e José não encontraram mais lugar na hospedaria. Quero então pensar um pouquinho nisso, na simplicidade do Natal. Tem um texto que eu gosto muito de citar sobre simplicidade. Eu vou ler apenas parte desse texto. Também é do pastor Elben, da revista Ultimato, que diz o seguinte:
Na verdade é um texto, é uma oração a Deus pedindo simplicidade. Diz o seguinte: ó Deus, dá-me um estilo de vida simples, sem vaidade, sem anéis de ouro nos dedos, sem trajes de luxo, sem Mercedes, sem sofisticação, sem exibicionismo. Faze-me girar em torno do ser e não do ter. Não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me sustento suficiente para viver. Porque se eu tiver muito, mais do que é necessário, corro o risco de me tornar autossuficiente. Se eu ficar pobre, corro o risco de invejar os outros e ficar zangado contigo. Se eu vier a ter mais do que preciso, livra-me de inventar e justificar despesas sem fim e ainda reclamar que ganho pouco. Se eu vier a ter mais do que preciso, concede-me a alegria de distribuir o excedente com os meus entes queridos, com os pobres, com a evangelização do mundo. Ensina-me a arte de viver contente em toda e qualquer situação, na abundância e também na escassez. Não me deixes relacionar alegria com dinheiro, com riqueza, com fartura, com presentes, com sucesso, com elogios, com fama e com prêmios. Faz-me lembrar, vezes seguidas, das palavras do próprio Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Dá-me a simplicidade de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, que teve a coragem de nascer no estábulo, que não tinha onde reclinar a cabeça, que precisou de um jumento emprestado para entrar em Jerusalém, que recebia assistência da parte de algumas mulheres da Galileia. Depois eu vou colocar esse texto no boletim completo, mas eu não vejo mensagem mais oportuna para nós em relação de acreditar, de entender o que é Deus conosco, se não entender a simplicidade da vida, a necessidade de contentamento em relação às situações. Eu não sei o quanto nós olhamos para esse tempo e no lugar de nos alegrarmos por Jesus, às vezes nós ficamos um pouco decepcionados em não poder ter o Natal perfeito, segundo muito o que dizem por aí. Natal é simplicidade. Simplicidade começa com contentamento. Essa é uma palavra muito importante. Contentamento. Contentamento vem de contente. Estar contente com tudo que nós temos e recebemos. Hoje na escola dominical tivemos um momento de gratidão, de oração, de compartilhar um pouquinho das nossas experiências. E uma palavra que veio é exatamente essa: contentamento. Estar feliz por todas as bênçãos, por tudo que Deus nos deu. Contentamento é perceber que somos abençoados e não excluídos. Contentamento é agradecer pelo que nós temos e não sentir falta de algumas coisas que talvez nós estamos almejando, esquecendo de ver o que nós já temos. Nós perdemos muito tempo lamentando, olhando para as dificuldades, sem ver o que está acontecendo à nossa volta. Chorando, né? Reclamando, talvez sentindo-se o pior, o esquecido. E aí nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus estava nascendo e parece que ele foi esquecido. Não teve certo amparo. Nós vemos que naquela hora apenas passava pela cabeça de Maria e José a necessidade de encontrar um lugar para o nascimento de Jesus. Não se importaram com como seria esse lugar. Nós não vemos Maria e José reclamando, ou Maria batendo na porta de alguma daquelas hospedarias e dizendo: aqui está a apóstola Maria, barriguda, né? De Jesus.
eu ordeno que abram-se as portas, porque eu sou importante. Meu filho é mais importante. Eu mereço ser hospedada na melhor hospedaria. Não vemos esse tipo de situação. Eles não procuraram o melhor para si, mas eles tiveram simplicidade, contentamento. Não há nenhuma situação aqui de reclame, de tristeza. Agiram rapidamente, tinham que encontrar um abrigo e encontraram um lugar. Nós precisamos, irmãos, na nossa vida, buscar soluções práticas para os nossos problemas e não criar problemas sem solução. Diariamente, no lugar de resolver alguma coisa com praticidade, com simplicidade, nós estamos complicando as coisas, estamos descontentes com as coisas. Simplicidade é esse equilíbrio de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que Paulo diz em Filipenses 4. Alegrei-me no Senhor. E ele diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Em todas as experiências já tenho experiência, em todas as circunstâncias já tenho experiência. Contentamento é isso, irmãos. É aprender a viver em todas as situações. Porque às vezes, na hora da dificuldade, nós não sabemos viver e reclamamos. Às vezes, na hora das facilidades, das bênçãos, ou da fartura, nós também não sabemos viver. E esbanjamos, e nos orgulhamos. Então nós precisamos aprender a viver contente. E no lugar de buscar acumular alguma coisa, aprender a servir e a viver contente em qualquer situação. Essa simplicidade foi em toda a vida de Jesus. Essa simplicidade não se resumiu ao seu nascimento. Nós não vemos Jesus com dinheiro sobrando, propriedades, diplomas, carros, mas ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Levaram o jumentinho, até o jumentinho foi emprestado. Simplicidade de Jesus. Não fez dele menor do que ninguém. Ele era todo glorioso. Nós temos que tomar cuidado, né? Nós vivemos num tempo em que valorizamos tanto certas coisas, tantos certos luxos, tantas certas aparências, que realmente é difícil dizer que nós estamos contentes em qualquer situação. Talvez da boca para fora, né? A gente pode falar: estou contente em qualquer situação, mas desde que não falte o shampoo importado, né? Desde que não falte alguma coisa. E muitas vezes não é nem dinheiro, né? Desde que não falte reconhecimento. Eu trabalho, mas alguém precisa me elogiar, porque senão eu vou parar de trabalhar. Nada disso é importante. Eu preciso entender e seguir Jesus. Simplicidade é no lugar de reclamar a falta de alguma coisa, aprender a doar mais. Sempre podemos ajudar alguém. Não há ninguém que seja tão pobre que não possa doar. E a gente ouve aquela frase, o outro lado da frase, né? E ninguém tão rico que não tenha o que receber. Mas todos nós podemos e devemos doar. E esse doar, irmãos, é realmente algo que deve ser feito de verdade. Às vezes nós vemos algumas campanhas que a doação ela é muito impessoal. Talvez na porta de um supermercado, uma caixa para doação de roupas. Essa doação impessoal. Nós precisamos aprender a doar mais, separar o que nós temos para outras pessoas. Quando a gente lê esse texto, não havia lugar para eles na hospedaria.
Talvez nós ficamos pensando, né? Se eu estivesse lá, eu poderia dar um lugar para Jesus na minha casa. Mas será? Jesus disse que eu serei como desses pequeninos que pedem um copo d'água. E quando você está doando a essa pessoa, está doando a mim mesmo. E talvez se Jesus estivesse hoje precisando de um lugar para nascer, nós estaríamos escondidos, nos afastando dessa presença de Jesus. Isto é o Natal, irmãos. Quando nós realmente entendemos que o nosso coração precisa ser uma manjedoura, ou seja, que Jesus precisa encontrar lugar no nosso coração. Jesus precisa nascer no coração. E Jesus precisa habitar na nossa vida. O quanto Deus conosco faz a diferença na nossa vida. O quanto nós podemos entender e buscar essa simplicidade que Deus nos dá. E essa alegria de entender que mais bem-aventurado é dar do que receber. Portanto, irmãos, Natal é simplicidade. Natal é amor, não individualismo. Natal é servir e não buscar ser servido. Natal é momento sim de alegria. Quando a palavra diz, eu vos trago boa nova de grande alegria. Podemos ter essa alegria de reconhecer a salvação em nosso coração, em nossa vida. Jesus, ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que não haja então, irmãos, nesse tempo, tristeza no coração de nenhum de nós, por talvez não poder realizar um sonho de Natal, né? Mas que o nosso sonho e que o nosso Natal seja realmente conhecer Jesus, nos alegrar na presença de Jesus, sentir essa presença de Deus. O Deus conosco que o Natal é apenas uma representação do seu nascimento, mas é um Deus que está conosco todos os dias do ano. Jesus está presente nas nossas vidas. E nós precisamos perceber isso. Nós precisamos já agir em relação a essa presença de Jesus nos nossos corações. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus querido, nós te somos agradecidos por tão grande salvação. Pai amado, nós te louvamos porque não há melhor lugar no mundo de se estar do que na presença do Senhor. E essa presença do Senhor é possível, pois o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para vir a esse mundo e nos dar a paz, a salvação. Obrigado, ó Deus, por essa época tão gostosa do ano, onde podemos compartilhar da amizade de muitos, da comunhão dos familiares, das festas, mas principalmente obrigado, ó Deus, porque independente da situação que nós vivemos, dos problemas que nós estejamos enfrentando, a realidade do Natal é a presença do Senhor nos nossos corações. Isso nos basta. Que o nascimento de Jesus seja especial para nós. Que seja para nós, ó Deus, a vida. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus abra os nossos olhos e nos dê contentamento, ó Deus. Tire de nós tanta preocupação com o ter, esquecendo de quem nós somos. Tire de nós, ó Deus, a busca tão grande pelas aparências, deixando, ó Deus, de lado realmente ter uma vida que agrada ao Senhor, ó Deus.
Que mais do que a preocupação com o que os outros pensam de nós, possamos lembrar do Senhor, ó Pai, da presença do Senhor em nossas vidas. E obrigado, ó Deus, porque essa nova de grande alegria é sobre nós nessa noite mais uma vez. Podemos dizer que vivemos numa noite de paz pelo nascimento de Jesus, pelo amor de Jesus. E que o Senhor venha aquietar, ó Deus, os nossos corações. E que possamos esperar sempre no Senhor, sabendo que o Senhor Deus supre todas as nossas necessidades. A presença do Senhor é capaz de nos dar tudo o que necessitamos para viver. É isso que nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.